Bem, então a gente inicia a epístola de Tiago, mas nós não vamos ler Tiago 1 ainda. Nós leremos Tiago 1 do versículo 1 a 4 hoje, mas eu quero ler com vocês Gálatas 1:19, porque esse versículo traz uma informação a respeito de quem é Tiago, o autor da epístola de Tiago. Aqui, Paulo está escrevendo aos Gálatas a respeito da sua experiência quando esteve em Jerusalém para o concílio que ocorreu, e dentre as pessoas que ele encontrou em Jerusalém, ele teve a oportunidade de encontrar Tiago, e ele fala algo a respeito de Tiago que é muito importante e nos ajuda a identificar o autor da epístola. Capítulo 1, versículo 19 diz: "E não vi outro dos apóstolos", o versículo 18 diz que ele teve com Cefas, Pedro, mas ele diz que não viu nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. E quando ele está em Jerusalém, ele está falando com as lideranças da igreja de Jerusalém. Então, Tiago, o irmão do Senhor, é uma dessas lideranças, e ele é identificado pelos historiadores como bispo de Jerusalém, o líder da igreja de Jerusalém. E isso de maneira muito enfática, até porque quando são apresentadas as colunas da igreja de Jerusalém, Tiago, Pedro e João, o nome de Tiago aparece na frente de Pedro, aparece na frente de João. E esse Tiago não é o Tiago apóstolo, aquele que compunha um dos três que sempre estavam com Jesus para as questões mais específicas. Quando Jesus tinha algo mais específico a tratar, ele chamava Pedro, Tiago e João. Mas aquele Tiago, o Tiago discípulo, apóstolo, ele morre decapitado por Herodes. O Tiago que nós estamos lendo aqui é Tiago, irmão do Senhor. Então isso nos posiciona a respeito de quem nós vamos estar falando nessa noite e quem é o autor da epístola de Tiago. E na carta de Tiago há muitas revelações que afetam diretamente as nossas vidas. Por quê? Porque essas revelações nos desafiam a transformações efetivas. Elas nos desafiam a transformações de mentes, a transformações de atitudes. Então, ao ler a epístola de Tiago, prepare-se para ser confrontado a respeito da maneira como você pensa e a respeito da maneira como você vive. Tiago era irmão de Jesus, irmão do Senhor, o primogênito de José e Maria. Entenda por que isso é tão importante, porque Jesus é o irmão mais velho. Jesus, concebido pelo Espírito, ele nasce. Mas depois José e Maria se casam, e então a família começa a crescer. E segundo os historiadores, e nós podemos ver isso até mesmo em algumas palavras específicas, alguns textos específicos do Novo Testamento, nós vamos ver que Tiago era o irmão mais velho após Jesus. Então, Jesus é o irmão mais velho, entendendo que ele é concebido pelo Espírito Santo, mas filho de José e Maria, nós temos Tiago. Então, Jesus era o irmão mais velho, mas logo após nasce Tiago. E se você olhar em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 3, nós vamos ver que a família de Jesus era uma família grande, uma família com muitos irmãos e com irmãs. Olha o que diz o texto: "Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs?" E escandalizavam-se nele. O assunto que Marcos está tratando fala sobre esse escândalo, sobre por que a família de Jesus não conseguia entender o ministério do Senhor. Mas perceba que Marcos nos deixa aqui o relato de 4 irmãos: Tiago, o filho mais velho, José, Judas, que é o autor da epístola de Judas, e ainda um Simão, irmão do Senhor. Além desses 4,
ele tinha irmãs. Agora eu gostaria de você pensar um pouco sobre Jesus crescendo em Nazaré. Nós não estamos falando aqui de uma família pequena, nós estamos falando aqui de 5 homens, 5 filhos, fora as irmãs, Maria e José. Um vilarejo, uma casa humilde. Nazaré era um vilarejo humilde. Como eles cresceram na mesma casa? Possivelmente eles dormiam no mesmo quarto. Então, como deve ter sido dormir olhando para Deus? Como deve ter sido essa experiência de crescer em uma casa olhando para o próprio Deus encarnado? Embora eles ainda não tivessem a dimensão disso, ou o entendimento disso, ou a revelação disso, Jesus é o próprio Deus. Então, como deve ter sido essa experiência? Quais eram as dinâmicas familiares dentro daquela casa? O que eles experimentaram? Como deve ter sido viver como irmão de Jesus? E aqui a gente entra num ponto muito importante, porque nós também somos irmãos de Jesus. Porque quando Jesus ora ao Pai Celestial, ele não ora meu Pai, mas ele ora Pai Nosso. Ou seja, de alguma maneira nós estamos conectados ao mesmo Pai, a figura do Filho que revela o Pai. E se você abrir em Hebreus, capítulo de número 2, versículo 11, o autor da epístola de Hebreus, falando a respeito de Jesus, diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados. Quem é que santifica? Jesus. E quem são os santificados? Nós, a igreja. Todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Esse é um ponto em que deveríamos considerar. Nós somos colocados dentro da família do Pai, da família de Deus, onde o Filho revela o Pai, e ele não se envergonha de olhar para os seus e ver cada um desses de maneira próxima. Jesus se identifica conosco. Jesus se identifica com cada um de nós, porque nós fomos feitos família de Deus. E ele não faz isso com hipocrisia ou com algum sentimento de superioridade. Pelo contrário, ele sempre se revelou a nós, nos ensinando como grandeza se manifesta no reino. O maior no reino é o menor. Jesus vai crescer e em algum momento da sua vida ele assume o seu ministério. Ele é batizado, o Espírito Santo repousa sobre ele, é tentado pelo diabo no deserto e ele vence Satanás. Tem um ministério de 3 anos, ou aproximadamente 3 anos, um pouco mais de 3 anos, e fecha o seu chamado messiânico cravado numa cruz, cravado no madeiro. É o que nós temos a respeito do ministério messiânico de Jesus. Mas e antes disso? O que temos são relatos nos evangelhos, onde alguns versículos relatam o nascimento de Jesus. Cerca de 2 anos após o seu nascimento, Herodes está decidido a matar todas as crianças para acabar com a possibilidade de existir algum rumor a respeito do Filho de Deus. José e Maria fogem para o Egito e depois de 12 anos nós temos um relato no Evangelho onde encontramos Jesus conversando com os sacerdotes e alguns rabinos. E então tudo que temos a respeito de 30 anos são essas informações, porque após 30 anos Jesus começa o seu chamado ministerial. E a gente precisa reconhecer que temos poucas informações a respeito dessa estação específica da vida de Jesus, da sua infância, da sua adolescência, até mesmo quando já jovem,
em que ele soma-se ao seu pai, ajudando na carpintaria, porque nós vemos os evangelhos identificando Jesus como o filho do carpinteiro, como alguém que está junto do seu pai. Então, quando olhamos para tudo isso, ficamos às vezes com algumas questões, ficamos com alguns pontos de interrogação. Há pouca informação nos escritos sagrados a respeito dessa fase da vida de Jesus. Se fôssemos olhar para a vida de Davi, por exemplo, nós encontraríamos muitas informações, porque Davi, ainda quando garoto, nós temos relatos a respeito da sua unção, de como ele vence Golias. Nós vemos ainda Davi como um garoto, ainda um jovem, mas servindo a Saul, vencendo Golias, se aproximando então da família de Saul. Nós temos várias informações a respeito dessa fase da vida de Davi. Mas quando olhamos para Jesus, não. Então a carta de Tiago é uma carta que nos levará a ver esse autor como alguém que cresceu nessa casa, cresceu nessa família, que teve também dificuldades, porque se você abrir em João, capítulo de número 7, você vai ver que a família de Jesus não lidava de maneira tão aceitável com o próprio ministério do Senhor. Abra em João 7, versículo de número 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Talvez aqui então nós estamos falando de Tiago, nós estamos falando de José, de Judas, de Simão, o irmão caçula. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Aqui há um teor de afronta, porque João narra no versículo de número 5 que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ou seja, Tiago é alguém que não consegue ainda entender o ministério de Jesus. Mas eu pergunto a vocês, o que aconteceu com Tiago? De alguém que era completamente incrédulo a respeito do ministério de Jesus, a ponto de chegar ao Senhor já dentro do seu ministério messiânico e afrontar o Senhor, mesmo que de maneira delicada ou com segundas intenções em suas palavras. Mas o autor do evangelho, do quarto evangelho, João, diz que os seus irmãos não acreditavam no ministério de Jesus, não acreditavam no Senhor. Só que é este que escreve a epístola de Tiago. O que aconteceu? O que sacudiu Tiago? Nós vamos olhar para a epístola de Tiago e nós poderemos encontrar nas entrelinhas como entender o modo como Tiago foi profundamente transformado. Eu posso dizer a vocês que a epístola de Tiago é uma epístola transformadora, porque quem escreve essa epístola foi profundamente transformado por essa verdade. Então nós precisamos aumentar as nossas expectativas. Jesus, no seu ministério, não tinha credibilidade de Tiago. Pense crescer nessa casa. Pense crescer em uma casa que os seus próprios irmãos não acreditavam nele. Se coloque no lugar de Jesus e pense em crescer em uma casa em que as pessoas não acreditam em você. As pessoas olham e não dão crédito. Nós estamos falando de incredulidade, estamos falando de rejeição familiar. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre por todos os pecados, inclusive por incredulidade, inclusive por rejeição familiar. Quando ele morre na cruz do Calvário, meu irmão, ele dá conta de todas as coisas. O sacrifício na cruz do Calvário é suficiente. E essa é a perspectiva de Tiago, o irmão do Senhor, aquele que por algum tempo, em algum momento da sua vida, ele não acreditava em seu irmão, ele não acreditava em Jesus, ele não acreditava no Senhor, mas ele passou a crer em Jesus de maneira tão profunda
que o impacto dessa transformação fez com que Tiago olhasse para Jesus e reconhecesse que ele não era digno nem de ser chamado de seu próprio irmão. Tiago usa o título: eu sou servo do Senhor. É assim que Tiago começa a epístola. Se você olhar Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que transformação poderosa! Alguém que em algum momento da sua vida sequer acreditava no ministério do Senhor, mas após o impacto da cruz, ele olha para o Senhor e diz: eu sou teu servo, eu sei quem tu és. Ele passou a crer, ele entrega a sua vida completamente, e esse é o impacto da cruz. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós encontramos o Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos pega de um lugar de impossibilidades, de um lugar de incredulidade, de um lugar onde talvez nem dessemos o devido crédito a quem Ele é, mas Ele não nos rejeita. Ele vai lá e nos pega no lamaçal do pecado e nos transforma e nos posiciona dentro do seu reino, para então caminharmos e trilharmos aquilo que Ele tem proposto a nós, e olhando para cada um de nós e dizendo: eu não me envergonho dos meus irmãos. É isso que a epístola de Tiago está tratando, sobre essa transformação poderosa. E eu oro ao Espírito Santo para que possamos ser profundamente transformados por essas palavras. O que aconteceu? Nós sabemos que Jesus foi crucificado. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E após a sua ressurreição, Ele aparece para alguns. E se você for em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 7, Paulo nos diz que Jesus apareceu para muitas pessoas, mas Ele não deixou de visitar o seu irmão. Ele não deixou de aparecer para o seu irmão. Eu quero pegar com vocês do versículo de número 4, para que você entenda o todo disso. Eis que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12, aos apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Então Paulo está dizendo sobre as testemunhas oculares a respeito do Cristo ressurreto. E ele diz que alguns, quando ele está escrevendo essa epístola, ainda estavam vivos. Outros já dormiam no Senhor. Mas Jesus não aparece somente para Pedro, ou para os 12, ou para os 500. Jesus queria ter um encontro especial com mais uma pessoa. E Paulo diz que depois de aparecer aos 500, ele foi visto por Tiago. Jesus aparece ao seu irmão. Novamente eu pergunto a vocês: como deve ter sido esse encontro de família? Porque agora Tiago está olhando para o seu irmão mais velho. Tiago podia ver nas mãos de Jesus as marcas dos cravos, como Tomé também viu. E agora ele olha para Jesus. Eu fico pensando o que passou pela mente de Tiago. Porque João nos diz que até um determinado momento da sua vida ele não acreditava no Senhor. Ele não acreditava no ministério de Jesus. Não somente Tiago, mas todos os seus irmãos. Mas agora Jesus ressurreto aparece para Tiago. Certamente a misericórdia marcou a vida de Tiago. Porque Jesus poderia dizer: olha, os meus irmãos me rejeitaram. Os meus irmãos não acreditaram em mim. Os meus irmãos não acreditaram no meu ministério. E agora aqui estou, ressurreto. Eu vou voltar para o Pai, mas os meus irmãos não me verão. Mas Jesus não age dessa maneira. Jesus agora vai até Tiago. E agora a misericórdia de Deus transforma Tiago profundamente. Na crucificação, nós temos o relato de a mãe de Jesus, Maria, está junto com um dos apóstolos. Pare para pensar, meu irmão.
que nem os seus próprios irmãos estavam ali com a sua mãe no momento em que Jesus estava sendo crucificado. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 19. Isso nos ajuda a entender, a remontar como era Tiago antes de entender quem era Jesus. João, capítulo de número 19, no versículo de número 26, Jesus está pendurado no madeiro e ele vê a sua mãe e junto a ela o discípulo amado. E ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Mas onde está Tiago? Onde está José? Onde está Judas? Onde está Simão? Ele encontra João, o apóstolo, e ele diz: aí está o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo a tomou. Você pode ver isso? Ele segura nas mãos de Maria e leva ela para casa. Que misericórdia é essa? Porque na crucificação, a própria mãe de Jesus estava sozinha. Só que Jesus entrega nas mãos do discípulo amado a sua própria mãe, para que ele pudesse cuidar dela. Eu repito, onde está Tiago? Só que Jesus se encontra com Tiago. E o que deve nos assombrar é: quem confiaria em alguém assim? Mas Jesus dá a Tiago a liderança da igreja de Jerusalém. Você precisa entender isso. Jesus está dando nas mãos de alguém a liderança da igreja de Jerusalém, mas esse alguém foi uma pessoa que no momento mais difícil da sua vida não estava com ele. Só que quando olhamos para a história da igreja e vamos ver as colunas da igreja de Jerusalém, Tiago, Pedro e João. Sabe o que é isso? É o impacto da misericórdia divina. É o poder da misericórdia de Deus na alma de um homem. Porque a misericórdia de Deus esmagou o coração de Tiago. Porque no dia da crucificação, a sua própria mãe estava sozinha. E ele não tinha um dos seus irmãos para confiar à sua própria mãe. Jesus, como filho mais velho, ele era quem tinha responsabilidade com a sua própria mãe. Ele precisava dizer a Tiago o que ele disse para João. Mas quando ele encontra Tiago, alguma coisa é confiada nas mãos dele. E então o coração de Tiago é esmagado. Algo aconteceu no coração de Tiago. Tiago reconheceu que ele recebeu algo que ele não merecia. Esse é o poder da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós recebemos aquilo que nós não merecemos. E Jesus vê isso em nós. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele acreditou em nós. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, Ele nos amou, Ele não desistiu de nós. Esse é o impacto da misericórdia. E esse é o frescor da misericórdia que a epístola de Tiago faz saltar em cada uma das suas palavras. Não tem a ver com o quanto eu sou capaz de ler. Se eu sou capaz de ler a Bíblia toda em um mês, em 2 meses, em um ano. Não é quantos versículos sou capaz de ler. Não é sobre quantos minutos, quantas horas eu aguento de joelhos dobrados. Eu preciso entender que não é sobre a minha obra, mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário, encontramos aquilo que seria infactível para nós, que nós jamais poderíamos realizar, mas Ele fez por nós, e isso transforma a nossa vida aqui, aonde nós estamos agora. Ah, meu Deus! Esse é o frescor da misericórdia. Sintam esse frescor, porque todos nós estávamos na posição de Tiago, mas Ele confiou em nós algo que sequer seríamos dignos, porque Ele entende o que Ele está fazendo em nossas vidas. Eu vou dizer,
Ler a Bíblia, meu irmão, é importante, é necessário, é vital, faz parte da caminhada cristã. Mas o que mudou a vida de Tiago foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque quando nós entramos em uma caminhada, aí nós vamos entender a importância de uma vida de oração. Mas não adianta tentar entrar numa vida de oração se você não foi impactado pelo que aconteceu na cruz do Calvário. Religiosidade. Que primeiro a cruz nos leve a um lugar de arrependimento. Que a cruz nos leve a um lugar de contrição. Que nós possamos ser encontrados no lugar, no alvo da obra do Cordeiro, quebrados, em cinzas, e então a obra da cruz nos alcança, e aí você vai ler a palavra, porque nesse lugar vai fazer todo sentido, e aí você vai entrar no lugar de oração, porque aí isso tudo vai fazer sentido. Mas o que aconteceu com Tiago, primeiro, tem a ver com a misericórdia e a rendição diante dessa misericórdia. E eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Diante dessa misericórdia eu me rendo. Então, quando Tiago escreve essa epístola, você vai ler sobre a misericórdia. Que misericórdia é essa? Tiago escreve sobre a sua própria vida. Tiago escreve sobre a misericórdia que ele experimentou. Misericórdia é essa que está liberada sobre as nossas vidas e que também nos alcançou e que também tem nos transformado todos os dias. Tiago vai olhar para a sua história e ele vai entender: eu não devia ter tido ciúmes do meu irmão, aí eu devia ter freado a minha língua, porque eu lembro naquela época, na festa dos tabernáculos, Tiago lembra do que ele disse para Jesus. Tiago vai aprender o que é caminhar em fé e vai aprender que essa fé é provada. Então, quando Tiago começa a escrever a sua epístola, ele escreve sobre a sua própria experiência, uma experiência transformadora. Tiago vai falar sobre a sua própria vida. E então, quando lemos a epístola de Tiago, precisamos reconhecer que também estamos lendo algo sobre a nossa própria vida, sobre quem nós somos. Jesus cresce com Tiago em Nazaré. Nazaré é um vilarejo. Por 30 anos, Jesus não teve as melhores escolas. Jesus não foi treinado pelos melhores rabinos, porque os melhores rabinos estavam em Jerusalém. Os maiores mestres da lei estavam ao redor do templo. Só que Jesus cresce em Nazaré. Assume a profissão do seu pai na carpintaria, o carpinteiro de Nazaré. Não é muito difícil acreditar que José fosse o único carpinteiro de Nazaré, porque nos dias de Jesus alguns cogitam a possibilidade de haver apenas 300 pessoas em Nazaré, 300 habitantes. Meu irmão, e se a gente olha para uma família onde já tem 5 homens, não vamos contar as mulheres, porque assim era feito o censo na época, nós temos aí então mais 295 pessoas. Eram poucas pessoas. Alguns historiadores, alguns teólogos vão datar a morte de José, o seu pai, aproximadamente quando Jesus tinha 14 anos de idade. E se isso tiver certo, ele teve que tocar o trabalho do seu pai, ele teve que assumir a carpintaria, ele teve que ajudar a sua família em relação ao sustento da casa. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele é batizado, o Espírito Santo repousa sobre ele. Peraí, mas ele não é o carpinteiro? Os seus irmãos estão chocados. Na verdade, todos estão chocados, a ponto de entendermos um pouco o que o irmão de Filipe, Natanael, diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Peraí, mas como assim? O filho do carpinteiro é o ungido? Ele é o Cristo? Não seria alguém que destronaria César? O que está acontecendo? Eles estão esperando alguém que fosse maior que Salomão, mas ele é como um de nós. Ele poderia estar sentado aqui,
ao nosso lado? É isso mesmo, ele poderia estar aqui, porque Hebreus 2, nós lemos aqui, nos diz que ele não se envergonha dos seus irmãos, ele é o nosso irmão. Então os ensinamentos do livro de Tiago parecem ser um comentário a respeito da sua própria vida, que se harmonizam com muitos dos ensinamentos de Jesus, e nós vamos fazer vários paralelos, ou alguns paralelos, não sei ainda o que nós vamos encontrar, mas eu acredito que nós vamos fazer alguns paralelos com o próprio Sermão do Monte, dos ensinamentos de Jesus. Talvez seja possível aproximar cada versículo da Epístola de Tiago com o Sermão do Monte, fazer um paralelo com esses dois textos. Mas o que vai acontecer a partir daí, desse encontro que Paulo narra em 1 Coríntios 15, 7, é que Tiago nunca mais vai ser o mesmo. E isso é o que acontece quando nós nos encontramos com a misericórdia divina. Nós jamais somos os mesmos. Nós jamais somos os mesmos. E isso é real em nossa jornada. Os historiadores vão falar a respeito de Tiago e vão chamá-lo de joelho de camelos, pela sua maneira de orar. O historiador Joséfo fala que os joelhos de Tiago eram grossos, calejados, pelo tempo que ele passava em oração no templo de Jerusalém. Alguns historiadores vão dizer que ele pastoreava a igreja de Jerusalém de joelhos. Agora pense em Tiago, esse agora que ao fechar os seus olhos e entrar no lugar de oração, ele era capaz de ver o rosto do seu próprio irmão. E aí, imagine essa ficha caindo. Eu dormia todos os dias do lado de Deus, eu comia na mesma mesa que o Senhor, mas quando ele fecha os olhos, ele não consegue olhar para Jesus e dizer que ele é mais o seu irmão. Tiago entende quem é Jesus. Ele fecha os olhos e ele vê o próprio Deus. É um homem, sim, mas é Deus. Essa é a união hipostática. Aquele que está assentado à destra do Senhor, cheio de glória e poder. Ele é real. Tiago podia testemunhar isso. Ele é real. Esse homem que agora está pastoreando a igreja de Jerusalém escreve uma epístola. E a epístola de Tiago não é apenas teologia no sentido da informação, porque muitas pessoas falam de teologia simplesmente no nível da informação. Mas Tiago fala do que a misericórdia fez com ele, o impacto da misericórdia. A epístola de Tiago é um convite para adentrarmos a família de Jesus. Então, se prepare, porque nessa estação nós entenderemos o que é caminhar dentro da família do Senhor. Eu creio numa estação onde nós já estamos sendo transformados pela palavra, mas existem avanços reservados para essa nova estação. Então, olhar para a epístola de Tiago é olhar para aquele que vê o seu irmão, mas ele não chama mais Jesus de seu próprio irmão. Por isso, na epístola de Tiago, no capítulo de número 1, nós lemos: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja que Tiago, mesmo sendo irmão de Jesus, mesmo tendo aprendido a viver com ele como criança, com as suas diferenças, Tiago, quando olha para Jesus, ele diz: eu sou o seu servo. Ele se apresenta na epístola como servo do Senhor. E ele escreve para um público específico. Ele escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão. O que está acontecendo aqui? Está falando de uma estação de transições, porque as 12 tribos da dispersão, ou na dispersão, aponta para as raízes judaicas de Tiago, porque ao falar das 12 tribos, ele está falando literalmente dos 12 filhos de Jacó, ele está falando do povo de Israel. Mas espera aí, as tribos do norte já haviam sido tragadas pela Síria há séculos. Os samaritanos sequer falavam com os judeus. E agora nós vemos
Tiago escrevendo as 12 tribos na dispersão. Quando olhamos para 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1, nós vamos ver que essa expressão, a dispersão, não era uma expressão que alcançava apenas os judeus, mas também se referia aos gentios. Vamos ler 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem são esses eleitos? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Perceba que Pedro, ao usar a expressão da dispersão, ele não se refere apenas aos judeus, mas ele se refere a todos aqueles que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro, a igreja que está na dispersão. Tiago usa essa mesma expressão. Mas por que essa dispersão está acontecendo? Porque a estação que eles estão enfrentando é uma estação violenta. Não são dias fáceis. Eles estavam em uma transição e, de certa forma, essa transição era uma transição violenta. Era uma transição trágica, porque a perseguição acontecia de maneira feroz. Roma estava decidida a perseguir a igreja. Nós vemos os próprios judeus perseguindo a igreja. E agora, fugindo para sobreviver, eles se dispersam. Eles estão fugindo para guardar a própria vida, para tentar escapar. E Tiago, como pastor de Jerusalém, Tiago, como pastor da igreja de Jerusalém, como um bispo em Jerusalém, ele estava preocupado com isso. E ele escreve essa epístola. Pense no que está acontecendo. Para sobreviver, eles precisariam fugir. É o que acontece após a morte de Estevão. Nós vemos que na perseguição eles precisaram ir para lugares distantes de Jerusalém. Alguns, com medo de serem encontrados, possivelmente deixaram de ir à sinagoga, mudaram os hábitos, esconder quem eram e acabar se parecendo com os próprios gentios, sem Cristo. Tiago está preocupado com isso. Ele precisa escrever, e aqui está o ponto. Quando nós encontramos uma estação como essa, nós percebemos que eles precisavam saber que esconder quem eles eram em Cristo seria pior. E isso se aplica a nós. Nós vivemos em uma estação de transições. E eu te garanto que esconder quem nós somos em Cristo Jesus não será a melhor saída para nenhum de nós. Nunca será. Tiago entende isso e ele precisa encorajar os seus irmãos. Em Cristo, Tiago começa a encorajar os seus irmãos e dizer: vocês não precisam temer, vocês podem estar certos de que o homem não pode tocar na sua alma, vocês não precisam temer o que o homem poderia fazer. Eles precisavam se posicionar naquele em que foram chamados, eles precisavam se posicionar em Cristo Jesus, naqueles em quem eles acreditavam, e se posicionando dessa maneira, Tiago garante: Deus os protegeria. Meu irmão, é assim que nós caminhamos. Se posicione em Cristo Jesus, confie nele, o mais ele faz. As demais coisas são acrescentadas. Coloque o reino como prioridade na tua jornada, na tua vida. Eles estão em um período de transição, e transição nos lembra muitos momentos da história bíblica, como no próprio Daniel, o profeta que foi levado para o cativeiro na Babilônia. Mas Daniel experimentou transições, porque dentro da Babilônia, Daniel viu o império da Babilônia cair e se levantar o império Medo-Persa. Mas dentro dessas estações, a palavra é: não mude por causa das circunstâncias, não perca a sua identidade em Cristo por causa das adversidades. Recebam nessa noite, em nome de Jesus, sejam quem vocês são em Deus. Que essa identidade seja forjada. Nós estamos diante do Senhor, o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Ele enviou o seu Messias, ele enviou a Jesus, o ungido,
Nós conhecemos o Cristo. Nós conhecemos o ungido, Fabrício. É real. O Senhor Jesus. É assim que Tiago vê o seu irmão. Ele é o meu Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. E o que nós vamos perceber é que a transição não era apenas de uma fase de vida. Essa transição também fala de um reino para outro. Mas como assim, Zé? Nós sabemos que o Império Romano ele resistiu por algum tempo na história. Ele teve a sua queda. Mas lembrem-se do que Jesus pregou. Arrependam-se, porque o reino de Deus está aqui. Chegou. Está perto. Está próximo. Não próximo no sentido de que ainda vem, mas que ele já está tão perto de nós que podemos adentrar. E quando o reino dele vem, isso nos fornece uma imagem. Que imagem? Existem os reinos deste mundo, mas o reino sobrenatural, o reino dos céus, Jesus disse, está dentro de vocês. Nós estamos em uma transição entre o natural e o sobrenatural. Eu costumo usar a expressão, nós estamos entre céus e terra. E entre céus e terra existe atrito. Essa é a realidade que Tiago está encontrando. E ele precisa encorajar, porque nesse tipo de transição, quando o céu e a terra se aproximam, eu vou dizer uma coisa, os reinos dessa terra se abalam, mas o trono permanece para sempre. Chegará um momento na história que todos os tronos estarão completamente quebrados, e apenas um trono permanecerá para todo sempre. Eu vou dizer que os reinos se abalam, mas o trono permanece para sempre. Quero te dizer que quando nós estamos entre céus e terra, posicionamentos são confrontados, porque existe uma cultura deste século, mas se o reino já está em nós, existe uma cultura do céu que nós fomos chamados para manifestar. E o que acontece quando estamos entre céus e terra? Atrito. Você está entendendo o que nós estamos enfrentando no século 21? Hoje, dia 17 de julho de 2023, nós estamos entre céus e terra. É por isso que a cultura, uma cosmovisão bíblica, sempre será confrontada com a cosmovisão deste mundo. É preciso esperar que essas coisas aconteçam, e a pressão vai aumentar, porque a transição não acabou. Efésios 1:10 se cumprirá plenamente. O Pai decidiu fazer céus e terra, as coisas visíveis e invisíveis, todas elas convergirem em Cristo Jesus. E num momento da história, meu irmão, isso acontecerá, porque os céus se abrirão do ocidente ao oriente, e nós veremos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero te dizer, nós estamos em uma estação de transições. Essa estação está marcando a nossa geração. Isso está acontecendo aqui, agora, em nossa geração. Economias estão sendo abaladas, governos estão sendo abalados, políticas estão sendo abaladas. Nós vivemos, meu irmão, em uma estação de transições. É dentro desse lugar que muitas vezes vemos as lideranças dessa terra e as tentamos entender e ficamos confusos. Mas por que isso? Porque o Espírito comunica a nós o que é uma verdadeira liderança. E como ele nos comunica essa verdadeira liderança? Nos mostrando a liderança de Jesus, nos ensinando o que é um verdadeiro rei, que não é apenas um rei, levante a tua mão para o alto, mas é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olhamos e tentamos entender as lideranças desta terra, mas o Rei dos reis, ele continua no centro de todo o governo de Deus. Nada escapa das suas mãos. Foi o que nós estudamos aqui em Eclesiastes. Ele está no controle das nossas vidas.
E aí, quando você entende isso, isso nos move a Jesus. Isso nos move em direção a Ele. Essa é a transição que nós estamos vivendo agora. É por isso que você está aqui, porque você entende que existe algo no céu que te atrai. E eu posso te dizer uma coisa: é a misericórdia que abalou o coração de Tiago, que esmagou o coração de Tiago, mas não o deixou em pó, mas foi poderosa, não somente para desfazer, mas para refazer Tiago de maneira completamente nova, que ele sequer era capaz de imaginar. Assim Deus está trabalhando em nós e através de nós, porque o mundo precisa dessa verdade. Tiago vai nos falar sobre isso. Como nós comunicaremos essa verdade? E Tiago vai deixar de maneira muito clara que não será possível comunicar isso apenas em palavras. Tem muita graça de Deus aqui. Então Tiago está liderando a igreja, mas ele aprendeu isso em sua jornada. Ele aprendeu isso na própria pele. Ele não fala de uma experiência externa, ele fala da sua própria experiência. No começo da vida de Tiago, nos dias em que podemos colocar ali em João, capítulo de número 7, certamente Tiago não entendia a liderança de Jesus. Mas temos boas notícias, porque ele aprendeu. Tiago amadureceu. Ele amadureceu em Cristo Jesus, em meio às estações de crises. E por que isso é tão importante? Porque o Senhor também está empenhado a nos levar a amadurecimento. Então, se nós entendermos como foi esse processo na vida de Tiago, nós encontraremos também passos que poderemos dar e se alinhará com o que o Senhor está fazendo. Veja o ponto aqui, é que nos lugares mais improváveis, Ele derrama graça. Eu quero dizer, Ele está nos dando graça aqui nessa noite. Ele está nos dando proteção. Mas fique claro no seu coração que Ele não faz isso nos tirando do conflito, nos tirando das zonas com espinhos, porque Tiago amadurece nas zonas de conflito. Tiago é confrontado. Não pense que um encontro como esse não é um encontro avassalador. Tiago foi constrangido em amor, não envergonhado. Tiago se sentiu tão constrangido quando ele se encontrou com o seu irmão, e isso o levou ao lugar de submissão. Irmãos, nós precisamos crer que esse encontro nos levará também a um lugar de submissão. Nós amadureceremos, nós encontraremos esse ambiente de maturidade espiritual. Não que a obra será completa, nós entendemos perfeitamente onde a obra será completa, em que momento ela será completa, mas essa obra é contínua, ela está acontecendo aqui e agora. Você pode confiar na obra de Jesus. Ele se submete ao senhorio de Jesus, por isso ele se chama de servo, o grego doulos, aquele que voluntariamente se entrega ao serviço. Porque quando olhamos para a lei judaica, o servo, o escravo, serviria apenas por um determinado período de tempo. A maneira que a servidão foi prescrita por Moisés é completamente diferente do nosso entendimento de escravidão moderna. Porque aquele servo serviria ao seu senhor durante um período de tempo, e após o término desse período, ele poderia ir embora e o seu senhor ainda lhe providenciar coisas para ele partir. Mas se o seu servo decidisse continuar com o seu senhor, porque ele amava o seu senhor, então ele se colocava em um lugar em que a sua orelha era furada no batente da porta, ele ganhava um brinco de ouro e ali ele permaneceria como servo daquele senhor por toda a sua vida. Não era incomum alguém
ter um servo dessa maneira e esse servo ser um servo de confiança. Esse era o doulos. O doulos era um servo de confiança. Alguém como Abraão teve, que quando ele queria encontrar uma esposa, uma noiva para o seu filho, ele envia o seu servo. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Meu irmão, nós como igreja do Senhor Jesus, na posição de servos, nós somos enviados para encontrar a noiva do Senhor, porque esse mundo está aí. Mas quando Deus enviou o seu Filho, e Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para que todo aquele que nele cresce pudesse ter acesso à vida eterna, recebesse a vida eterna. Somos nós que saímos daqui e vamos procurar a noiva, porque existem pessoas que estão aí perdidas, meu irmão, mas que Jesus morreu por cada uma delas. Essa é a posição de Tiago. Tiago se coloca nesse lugar. Ele viu que toda a sua dívida fora removida. Quando Tiago se encontra com Jesus, ele entende o que acontece na cruz do Calvário, e isso modifica a sua maneira de viver, modifica a maneira de se ver, porque ele entende que ele não tem mais dívida. Que misericórdia é essa? Meu irmão, quando olhamos para a cruz do Calvário, existe um frescor de graça e de misericórdia. Tiago encontrou isso, e isso marcou a vida dele. É como se ele olhasse para Jesus, pastora, e dissesse: não tem ninguém como ele. Quando eu olho para Jesus, não há ninguém que se compare a ele. Eu posso entregar a minha vida na mão dele, eu posso entregar todo o meu ser, eu posso construir a minha vida nele, porque ele é a rocha infalível. Eu amo o que o meu Senhor faz. Eu me entrego a ti. Jesus, eu sou teu. Jesus, eu sou teu. Diga isso para ele nessa noite. E ele quer confiar coisas muito preciosas em nossas mãos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso não tem a ver com a minha agenda, não tem a ver com os meus planos. Isso tem a ver com a agenda de Deus sobre a tua vida. Isso tem a ver com o kairós de Deus, com o tempo de Deus, com o plano de Deus. É o nome de Cristo que está aqui. Não é sobre cumprir ritos religiosos. Não é sobre eu vou toda EBD, eu estou no imersão e venho na quarta profética. Não é sobre cumprir rituais. Jesus procurava alguém que entregasse a sua vida completamente nas mãos dele, e ele encontrou Tiago. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus continua procurando essas pessoas, e eu glorifico a Deus porque ele nos encontrou, e nós entregamos as nossas vidas completamente nas mãos dele. Às vezes temos dificuldade de lidar com essa realidade, porque a gente entrega e fica ali, mas eu sei que o Espírito nos liderará até esse lugar, até essa obra ser completa em nós. Ele não falhará. Nós temos um ajudador, nós temos um amigo fiel, aqueles que estão vivendo para Ele. E eu posso te dizer algo: se você decidiu viver para Ele, isso significa que nós não vamos mais construir as nossas vidas nos nossos próprios reinos. Agora nós deixamos aquilo que nós chamamos de nossos próprios reinos, nossas próprias vontades, até mesmo a nossa própria vida, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Tiago encontra isso, e ele escreve a sua epístola. As 12 tribos na dispersão, saudações. É interessante que até a maneira como Tiago inicia sua epístola e algumas expressões se assemelham com a maneira do parecer de Tiago no Concílio de Jerusalém. É uma evidência da autoria de Tiago, irmão do Senhor, nessa epístola, reforçando a ideia de que Tiago, o irmão do Senhor, escreve essa epístola. Se você ler o parecer do Concílio de Jerusalém, se inicia dessa mesma maneira. E aí o versículo de número 2 diz: meus irmãos. Tiago se identifica com quem ele está escrevendo. Ele se coloca como um deles. E é impressionante essa característica de Tiago.
uma humildade que não é só uma humildade de palavras, mas uma humildade prática. A maneira como Tiago vive, a maneira como Tiago nos ensina a viver. Porque ele, ao escrever, ele nos ensina como viver, mas também por que viver dessa maneira. Isso é muito importante, porque não é só um manual de regras. Não é só faça, 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 faça. Ele nos diz faça, mas ele também nos diz o porquê fazer. E como a epístola de Tiago é peculiar, porque quando você olha para todas as outras epístolas, as epístolas de Paulo, Pedro, até a de Judas, o seu próprio irmão, há ações de graças. Eles se apresentam como os escritores, os autores daquela epístola, daquela carta, e então alguns versículos em ações de graças. Mas agora Tiago, ao se apresentar, ele entra em um assunto muito específico. O assunto do versículo de número 2 são as provações. Parece que Tiago tem pressa do que ele precisa dizer. O assunto do versículo de número 2 são as pressões, as tribulações do tempo presente. Eles estavam dispersos em fuga. Tiago precisa trazer isso para os seus irmãos. Só que ele está falando dessas pressões, mas nos assombra, porque ele fala dessas pressões, nos apontando a necessidade da alegria. Mas como alegria? Como contar sobre pressões, sobre provações e fazer isso com alegria? E que pressões são essas? Que dificuldades são essas? A epístola de Tiago, se você olhar no capítulo 2, no versículo 6, Tiago está escrevendo e parece haver uma situação de pobreza entre os seus irmãos. E isso são pressões. A pobreza era uma pressão que aqueles irmãos, aqueles destinatários, estavam enfrentando. Versículo 6 diz: entretanto vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, não somente a pobreza, mas até mesmo a perseguição religiosa, porque está falando de aqueles que são arrastados para os tribunais e blasfemando contra o nome do Senhor. Então nós estamos falando de pressões reais, de dificuldades financeiras. Está falando de pressões onde existe perseguição religiosa. E não somente isso é tratado, não somente essas provações, mas se você olhar no capítulo 5, no versículo de número 4, Tiago trata de um outro problema. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Tiago está falando de injustiça social, está falando de opressão sobre os mais pobres. São as provações, são as dificuldades, além da própria dispersão, porque imagine que uma pessoa que hoje pretende se mudar, se organiza para essa mudança, mas nós temos acompanhado as guerras que têm acontecido na África, na Ásia, na região do Oriente Médio, hoje até mesmo na Europa. O que esses conflitos produzem? As pessoas muitas vezes precisam sair e abandonar tudo, deixar tudo para trás. Não é uma mudança tranquila, onde nós vamos nos programar, daqui a 3 meses eu vou me mudar. A perseguição que gera dispersão é uma perseguição em que as pessoas precisam escapar pelas suas próprias vidas e chegar em um lugar novo, em um lugar estranho. Não é fácil viver dessa maneira. Imagine que você chega em um lugar onde você não conhece, onde as suas próprias coisas ficaram para trás e você só tem muito mal, talvez a sua família e a roupa do corpo, e você chega em uma terra estranha e você precisa lidar com injustiça social, e você chega nessa terra e você precisa lidar com pobreza. É sobre isso que Tiago está falando.
são sobre essas provações, e ainda assim guardando a sua fé em Cristo. Mas quando você guarda a sua fé, você é perseguido por isso, por muitas vezes levado ao tribunal, onde blasfemam contra o nome do Senhor. Você pode visualizar agora a cena que Tiago está enfrentando, quando ele fala das muitas provações. Mas ao falar das muitas provações, Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias aflições, por várias provações. O que Tiago está dizendo? A pobreza é real, a aflição, a opressão, a injustiça social, muitas vezes ser levado para situações extremas. E ele está dizendo: dentro desse lugar, você pode encontrar um lugar de alegria. Mas se entendemos o porquê disso, nós conseguiremos encontrar a alegria. Porque não é apenas dizer que você não se sentirá triste. Tiago está dizendo: nos dias tristes, existe uma alegria genuína, que não é modelada por essas circunstâncias. E precisamos encontrar. As pressões virão, mas você não precisa fugir delas com medo. O que faremos? Tiago nos chamará a buscar o Senhor, a buscar a presença. É o que ele diz no versículo de número 3. Por que ter motivo de toda a alegria, de uma alegria genuína, mesmo no meio das provações? Você faz isso com alegria, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sua marca, em nome de Jesus, não é a marca daquele que recuará. Nós não fugiremos, mas no meio das pressões, eles verão Cristo em nós. No meio das tuas dificuldades, eu oro para que o reino se manifeste através da tua vida, que possamos ser uma manifestação visível da palavra do Eterno, em nome de Jesus. E sabemos que Deus usa essas circunstâncias, Deus usa essas provações para aperfeiçoar a nossa fé e nos deixar mais fortes. Veja que coisa linda, é que a provação da nossa fé não é uma provação no sentido, deixa eu ver se tem fé aí. Não, ele nos chama para refinar, para aprovar essa fé, para torná-la preciosa. É da mesma maneira que Pedro fala sobre provações. Se você ler 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 6, ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa, eu marquei isso aqui na minha Bíblia. Eu falei: o quê? A minha fé, uma vez confirmada o seu valor, ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Mesmo esse ouro apurado pelo fogo. Ele diz que a nossa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, no dia em que todo o olho verá. Meu irmão, a tua fé, uma vez aprovada, ela é mais preciosa do que o ouro refinado. Ou seja, quando ele nos coloca nessas condições adversas, nessas aflições, isso é uma oportunidade de aprovar a nossa fé, de trazê-la a um lugar onde é reconhecida como preciosa diante dos olhos de Cristo Jesus. E ainda, uma vez que a nossa fé é confirmada, abra suas mãos, ela produz em nós perseverança. Receba em nome de Jesus. E aí eu fui procurar a etimologia dessa palavra. A palavra perseverança, quando ela vem do grego, ela vem da palavra hipomoné. É uma palavra composta, hipó, sob, de baixo, e o verbo menon, que é permanecer. Então, o que é perseverança? É
permanecer debaixo de algo, permanecer sob algo. O que Tiago está dizendo? Que perseverança é aquele que tem alguma coisa sobre si. É aquele que muitas vezes carrega sobre os seus ombros. Perseverar, meu irmão, não é estar em um lugar tranquilo, mas é estar debaixo de pressões. Perseverar é aquele que caminha por um longo tempo, mas continua carregando aquilo que o Senhor lhe confiou. Aquele que deseja se aproximar de Jesus de maneira correta, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga. O tomar a sua cruz é entrar em uma vida de perseverança, porque você coloca sobre você algo que você está sendo chamado para carregar todos os dias da sua vida. Então perseverança é ter algo acima de você, é estar debaixo de algo, e é dessa maneira que nós caminhamos. Porque, meu irmão, muitas vezes as pressões elas vêm sobre as nossas vidas. Algumas vezes essas pressões vêm de maneira tão incisiva que até parece que nós seremos esmagados. Mas eu quero que você tenha bom ânimo nessa noite, porque essa é a perspectiva do Espírito sobre você nessa noite. Que essas tribulações elas não te esmagarão, porque o Senhor jamais nos dá algo que nós não sejamos capazes de carregar. É isso que Tiago vai nos dizer: nós suportaremos, meu irmão. Então persevere, nós já estamos capacitados para cumprir essa carreira, meu irmão. Agora, nesse lugar onde nós estamos nas provações, no meio das aflições, no meio das adversidades, precisamos entender que a perseverança é um chamado para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E se nas pressões nós nos alegrarmos, aí, meu irmão, você penetra em um lugar de avanço dentro do reino. Por quê? Porque o reino de Deus, um dos componentes é a alegria. Uma vez que você, no meio das pressões, encontra essa alegria, o que isso significa? É que você penetrou no reino de uma maneira que você ainda não tinha penetrado. Você avança no mundo celestial, no reino espiritual, como você ainda não tinha experimentado. Isso quer dizer que o Senhor, ao nos chamar para este lugar, onde existem as pressões, isso é um convite para que você possa experimentar realidades do reino dos céus, como você nunca experimentou antes. Permaneçam, perseverem até o fim. Porque Deus, como um bom Pai, Ele está nos ajudando. Ele nos levará a esse lugar de crescimento, de maturidade espiritual. Ele não quer agir de modo que sejamos esterilizados. Meu irmão, nós fomos chamados como ramos conectados à videira verdadeira, e os frutos serão vistos em nós, para a glória de Deus Pai. Eu declaro isso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E não é somente um romper, mas é uma revelação do céu, é uma revelação do próprio Deus a nós. É isso que Tiago vai nos ensinar a partir do versículo de número 5, é buscar quem Ele é, buscar essa sabedoria do alto, esse entendimento, porque encontrar essa alegria no meio das aflições, nós de alguma maneira vamos ter que tocar Eclesiastes. Por quê? Porque nós vamos ver que o Senhor, Ele nos abrirá os olhos, Ele nos ensinará a caminhar. Como? Buscando a sabedoria do alto. A linguagem de Tiago é uma linguagem de sabedoria, em que precisamos aprender, receber essa sabedoria que Ele dá a todos, porque Ele é generoso. Nós temos um bom Pai, meu irmão. Celebre a Ele nessa noite, glorifique a Ele. Ele tem sabedoria do alto para você. Então essa sabedoria que é derramada sobre nós, que nos faz entender, compreender as realidades do reino, estão liberadas para todos aqueles que pedirem. E então, as provações, pobreza, injustiça social, e isso estou tentando ser muito próximo do texto de Tiago, mas poderíamos aplicar isso em qualquer outra área da nossa vida. Poderíamos aplicar isso em relacionamentos familiares, poderíamos aplicar isso em questões de enfermidade, poderíamos aplicar isso até mesmo no nosso entendimento a respeito de quem nós somos em Deus.
Todas essas pressões que muitas vezes nos cercam, meu irmão, eu quero te dizer que se você se posicionar em Deus, isso te levará a uma estação de crescimento, de romper sem precedentes para a glória do Senhor. E esse é o segredo de chegar em nossos próprios limites. É chegar no lugar aonde nós não podemos mais avançar. É chegar no teto. Num lugar onde você diz, cara, daqui eu não, parece que eu não consigo mais avançar. Esse lugar tem um mistério e um tesouro. Por quê? Porque não entendemos muito bem por que estamos ali. Mas o plano está nas mãos de Deus. Eclesiastes. E quando chegamos nesse limite, qualquer passo além dele é um romper na nossa vida. O Senhor tem estações que nos leva a esses limites. Não é para você desistir. É que enquanto você não chegar no seu limite, você não rompe. Então, Ele está nos esticando. Nos esticando. E a gente não tem noção de o quanto Ele é capaz de nos esticar. Mas à medida que Ele nos estica, Ele te ensinará a chegar em um lugar onde existe esse romper dele na tua vida. Nós veremos Deus como nós nunca vimos antes. Nós veremos o Senhor como nós nunca o vimos antes. É por isso que nós não desistimos quando entramos em uma resistência familiar, em uma batalha familiar, em uma luta familiar. Nós não podemos desistir quando as pressões emocionais vêm contra nós e às vezes deitamos e ficamos ali lutando contra essas coisas. É por isso que nós não podemos esmorecer quando as dificuldades financeiras se levantam, porque essas crises políticas, essas transições econômicas, elas acontecem. Mas por que não esmorecer? Por que não ceder? Porque nós somos parte da família de Deus. Porque Jesus é o nosso Senhor e Ele não se envergonha de nós. Ele está empenhado sobre você aqui nessa noite. Então você pode se alegrar e confiar. Não deixe que as lutas arranquem dos seus olhos a bondade de Deus que está sobre a tua vida, porque certamente bondade recebam e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Nós vivemos em um mundo caído, em um mundo quebrado. Coisas tristes estão acontecendo ao nosso redor, batem na nossa porta, mas o que nós vamos fazer? Aprenderemos na epístola de Tiago que eu posso me levantar e dizer: há uma opção em Cristo Jesus. Há um caminho proposto a nós. Essa é a sabedoria de Deus. Isso está proposto. Manter o coração na bondade dele. Peça isso nessa noite. Você verá a Deus de uma forma nova. Porque a perseverança, versículo de número 4, deve ter ação completa. Ou seja, perceba que não é sobre perseverar durante algum tempo, mas é perseverar até que a perseverança efetue a sua ação completa. Está entendendo? Porque a gente acha que perseverar é: eu vou perseverar até eu aguentar. Não é esse o chamado de Tiago. E é desafiador. Porque a gente pensa assim: eu vou sustentar até onde der. Tiago não nos dá essa opção. Ele diz: você precisa perseverar até que essa perseverança tenha sua obra completa, tenha essa ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos. A palavra aqui pode ser traduzida para que sejais maduros. Ele está nos levando a um lugar de maturidade espiritual. E não só maturidade. Ele não diz só perfeitos, maduros. Ele diz íntegros, completos. Porque aquele que começou a boa obra em nós, cara, tem revelação aqui. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Essa é a parte dele. Deus está derramando algo fresco aqui. Mas qual é a tua parte? Perseverar até
que essa perseverança complete a sua obra em nós. Porque eu percebo, e eu louvo a Deus por isso, que algumas pessoas olham para esse texto, se não me falha a memória, Filipenses 1:6. Confere aí para mim. Aquele que começou a boa obra. Isso. Então, a minha memória não falhou. Mas eu percebo que quando olhamos para Filipenses 1:6, às vezes somos levados a um lugar onde Ele vai fazer e então agora eu não faço mais nada. Então agora você está entendendo que Tiago está nos dizendo que você é chamado a negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz é colocar algo acima de você. Tomar a sua cruz é estar debaixo de algo. É hipomoné, é estar abaixo, ou seja, é carregar a sua cruz, é perseverar. Até quando? Até que essa perseverança complete essa obra. Isso é maturidade. Isso é avanço. Até que sejais maduros e completos. Não ficaremos, meu irmão, à parte da obra do Senhor. Sabe quando Davi pede um coração como o coração do Senhor? Havia integridade em Davi. Essa integridade está sendo forjada em nós. É isso que Zacarias nos diz quando ele profetiza a respeito dos últimos dias. E ele diz que naquele dia, no grande dia, o menor será como Davi. Eu creio em uma geração que encontrará esse lugar de integridade, porque decidiu entrar no lugar de perseverança até que esta perseverança complete a sua obra. Meu Deus! Obrigado, Jesus. Até que sejais perfeitos e íntegros e abram suas mãos, e em nada deficientes, em que em nada haja falta. Fechem suas mãos. Ou seja, de modo que as pessoas olharão, e eu quero estender isso para o olhar do Senhor, de modo que o Senhor olhará dos céus para nós. Eles entenderam. Eles entenderam o lugar da perseverança. Não é por força, não é a nossa força, mas porque Ele é generoso. Tão misericordioso que pegou Tiago, aquele que sequer acreditava no ministério de Jesus, e confiou nas mãos dele a liderança da igreja de Jerusalém. E ainda mais, deu a Tiago a oportunidade de escrever palavras que têm peso de eternidade. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus também está nos chamando aqui nessa noite para vivermos trazendo o impacto do céu para as nossas terras. O impacto do céu para a nossa vida. Um pai generoso, você não precisa ter medo. Ele quer te levar a esse lugar de maturidade, de integridade, onde nada lhe faltará. E eu não digo isso, e guarde, você está entendendo o que eu quero dizer no sentido de nada lhe falta. Quando eu falo isso, eu me refiro à sua identidade em Cristo Jesus. Manifesta. Porque Tiago nos ensinará que não será somente pelas palavras, mas pela maneira que nós viveremos. Eu profetizo isso sobre as nossas vidas. O reino de Deus será manifesto. Nessas estações de transições, de pressões, eu não sei quais são as pressões que você tem enfrentado. Ouça a voz de Deus, não recue, persevere, permaneça, continue debaixo da cruz e tenha certeza que nesse lugar a obra será completa. Espírito Santo, obrigado pela revelação.
pela palavra e por nos posicionar. Obrigado pela misericórdia tão refrescante que nos tirou do lamaçal do pecado e nos posicionou no reino do Filho do teu amor. Pai, obrigado. Senhor, obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas. Nós estamos aqui como tua família. Sabemos que as pressões, provações são reais, mas o Senhor já nos dá aqui o motivo de por que sair daqui com alegria. Porque mesmo nessas estações, a nossa fé não está sendo colocada em um lugar como se ela não existisse. Pelo contrário, o Senhor nos prova, porque a nossa fé é real. E o Senhor quer aprovar essa fé, torná-la mais preciosa do que qualquer coisa desta terra. Senhor, nos posicione neste lugar, nos leve a esse lugar de maturidade. Senhor, se provações tentaram abalar, meu Pai, a confiança dos teus filhos, nesta noite nós nos reposicionamos no mundo espiritual. Saímos daqui como mais do que vencedores em Cristo Jesus, para manifestar o teu reino e continuar vivendo de glória em glória até que tu venhas. Assim, meu Pai, nós te agradecemos e oramos, certos da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite?